também se impôs um desafio fazer uma nova especialidade, né? Você foi atrás do que é esse bem-estar pro paciente, através da medicina integrativa. Esse desafio, assim, achei fantástico. Você foi para fora do país. Você ficou muito tempo fazendo esse estudo. Quando eu fui fazer medicina paliativa em São Paulo, 2 anos de especialização, porque eu pensei, eu sou oncologista, eu sou cirurgiã de cabeça e pescoço e eu tenho muita dúvida como tratador. Daí eu falei, eu pensei, não posso, né? Eu tenho que saber melhor como é isso. Apesar de ter feito residência, tudo, a gente acaba pecando um pouco nessa área clínica, né? Que a gente acaba deixando um pouquinho de lado quando a gente faz a parte cirúrgica. E aí eu voltei um pouquinho para essa questão humana, né? De entender melhor essas questões espirituais, e a medicina paliativa tem muito isso, né? É muito completa. O cuidado familiar, com o cuidador, né? Com essa família, com essa equipe. E aí eu me interessei ainda mais de fazer a medicina integrativa por causa disso, de ver realmente o paciente como um todo, que é o que a gente deve fazer, né? Eu acho que você tocou num ponto super importante, que é a gente tentar, e como é difícil a gente chegar nesse equilíbrio, né? De a gente cuidar dos outros e cuidar da gente, né? Então é importante, se a gente não está bem, né, a gente também não consegue cuidar bem, né? Então é importante procurar esse lado espiritual, natureza, atividade física, né? E não é fácil achar esse espacinho de tempo, né? Agora, interessante também essa abordagem do lado espiritual, né? Porque a gente às vezes vê também no próprio paciente esse distanciamento. E eu acho que a gente na oncologia acaba a gente se aproximando tanto do lado espiritual, porque a gente vê no dia a dia situações assim desafiadoras, e a gente viu o exemplo desses pacientes, o quanto que eles superam, e eles acabam ensinando isso pra gente, do lado assim humano mesmo. Então fazer cuidados paliativos, apesar do nome, mas você acaba fazendo um suporte tanto para a família como para o paciente, mas a gente tem uma moeda de troca quando eles fazem para a gente. Eu acho isso tão bacana, a gente ter essa oportunidade de continuar aprendendo, de continuar absorvendo isso. Isso, assim, é uma relação tão forte de confiança, né? De estreitamento, de amizade. É uma coisa incrível. Sim. E a Thaís? Bom, meu refúgio também é na espiritualidade e na natureza. Também gosto bastante frequento alguns locais diferentes, assim, mas gosto de fazer trilha, montanha, mergulho. Espero que meu filho também goste. Ele gosta de catar graveto e pedra, então eu imagino que ele vai gostar de trilha. E eu vejo que também isso auxilia a gente também a trabalhar esse lado espiritual de alguns pacientes, que alguns se conectam muito e outros se desconectam completamente, né? E a Paula deve saber falar melhor do que eu sobre isso, mas eu tenho a impressão que quando eles conseguem unir tudo, eles têm menos sofrimento, menos dor, menos efeitos colaterais da quimioterapia ou das cirurgias. Eles entendem melhor a finitude, muitas vezes. Então, eu acho que talvez a grande vantagem da gente, como mulher, é a gente ter um pouco mais dessa sensibilidade, né? Os homens que vão assistir isso não vão gostar muito, mas nós somos mais sensíveis, de fato, né? E a gente consegue trazer isso com eles com mais sensibilidade, com mais doçura, com mais leveza. E muitas vezes eles passam por nós esse processo de fim de vida com mais tranquilidade. Eu percebo que algumas mulheres têm essa capacidade de trazer essa tranquilidade para eles. Não que os homens não tenham, mas a sensibilidade feminina, eu acredito que seja bem importante nessa fase da vida. Eu acredito que foi um misto dos dois, né, doutora? Eu não tenho tantos anos de experiência quanto vocês aí. Tenho só 10 anos de formado. Mas durante a minha residência na oncologia do Erasto, o primeiro ano para mim foi muito sofrido. A doutora lembra, né? Foi muito sofrido, porque eu via uma realidade que eu não conhecia, que é uma realidade do Brasil, de, às vezes, muita pobreza, de pacientes que não tinham condições, não tinham dinheiro para comer, que a comida que eles tinham era comida do hospital. Enfim, era algo que era totalmente diferente do mundo que eu vivia. E eu acho que eu comecei a buscar a espiritualidade como uma forma de força para tentar entender por que algumas pessoas tão maravilhosas passavam por situações tão difíceis.
E com o passar do tempo, eu percebi que os pacientes que também tinham alguma afinidade com isso também se aproximavam de mim, então a gente conseguia conversar, digamos assim, de igual para igual nesse aspecto. Eu passei por uma situação de uma paciente que me marcou bastante, que era uma paciente bem jovem, com câncer de intestino, já com algumas metástases, e que ela tinha 2 filhos, e ela, ao longo do tratamento, ao longo do diagnóstico, ela passava por muitas revoltas, né? Por que comigo? Por que isso aconteceu? Enfim. E foi bem interessante que vocês estão falando sobre a questão de família, o marido dela começou a trazer uma outra visão sobre a doença para ela, sobre a visão da oportunidade, né? A oportunidade que ela tinha de se reconectar com os filhos, porque ela trabalhava muito, com a família, que ela não conseguia contato porque ela vivia viajando. Então, por conta do tratamento, ela teve que ficar mais em casa, teve que largar o trabalho e ficar cuidando dos filhos. E, a princípio, numa doença que ela teria mais ou menos uns 2 anos aí de sobrevida, ela ficou 5, 6 anos mais ou menos no tratamento. E foi bem interessante porque quando a doença dela chegou ao fim, ela comentou comigo que finalmente ela estava em paz e que ela viveu 5 anos intensamente com a família, com as pessoas que ela mais amava, tudo que ela não teria vivido aqueles 2 anos anteriores, que quando ela não tinha o diagnóstico da doença. E não é uma questão de romantizar a doença ou de tudo, mas ela conseguiu usufruir dessa oportunidade de trazer uma coisa ruim para ela, que seria o diagnóstico do câncer, como uma oportunidade de se reaproximar da família dela. E eu lembro que no dia que ela veio falecer, ela estava muito serena, muito tranquila. Ela estava sabendo que ela ia para o melhor lugar possível, onde ela acreditava que ela ia, a questão da espiritualidade dela, ela achava que realmente ela iria para um lugar muito especial. E eu acredito que isso contribuiu muito para todo esse processo ser da melhor forma possível até para os filhos dela, porque eles também estavam bem convencidos de que ia ficar tudo bem. Então foi um grande aprendizado para mim como ser humano, como mãe também, que agora tenho um filho, né? De ver como que nós, como mulheres, nós somos um exemplo, né? Não só de profissional, mas de ser humano também. E como que ela me inspirou como ser humano, a força que ela mostrou que ela tem aos filhos dela, a perseverança. Nos dias ruins ela levantava e fazia comida para eles, nos dias ruins ela brincava mesmo assim. E é isso que a gente faz quando a gente volta para casa, né? A Paola tem os gatos dela, né, Paola? Ninguém falou que a Paola resgata gatos, mas eu vou dedurar a Paola. Então, assim, todo mundo tem alguém a quem cuida, né? E a gente abre mão daquele tempo que a gente tem do trabalho e da nossa família, e às vezes em detrimento ao nosso tempo, que não seria o ideal, mas muitas vezes para cuidar do outro. E foi uma história que me marcou bastante mesmo. Ano passado eu vivi uma situação bem complexa. Assim, eu atendi uma paciente de 33 anos. Ela chegou no consultório com um bebê de 2, que ela estava amamentando, e ela sentiu um nódulo da mama, e aí eu pedi os exames, e quando ela voltou com o exame, ela já voltou com um exame de gravidez positivo. Ela estava grávida, ela estava de 6 semanas de gestação, e o diagnóstico dela foi um câncer de mama triplo negativo, que é um dos mais agressivos, e ela precisava começar a tratar. E aí a gente ficou, né, entre a cruz e a espada, se a gente, nesse caso, ela teria indicação de fazer um aborto terapêutico, porque ela precisava tratar, né? E ela me surpreendeu, assim, sabe? Bom, esse dia eu saí super arrasada do consultório esperando essa decisão dela. E ela volta pro marido e fala pra mim, olha, nós vamos lutar pela vida do bebê. Ela fala assim, eu não vou fazer nada, eu vou esperar até o 3º mês de gestação, que é onde a gente poderia começar, então, a quimioterapia pra ela. E ela esperou, começou a quimioterapia, deu tudo certo, esse menino nasceu no tempo certo, lá com 9 meses, e graças a Deus está tudo bem. Então ela foi uma paciente que mexeu demais comigo, assim. Ela te inspirou, né, Karina? Ela me inspirou. Com a força que ela fortaleza. Tem, e a força da família, sim, né, do companheiro, do marido, eles esse nenê dentro dela. Sim, ela lutou pela vida do bebê. Então, assim, eu não vou fazer nada, né, eu quero a vida dele, e a gente respeitou, obviamente, né. Isso sofreu junto com ela todo esse processo da quimioterapia, ela grávida, cuidando de um bebê de 2 meses, né? Depois nasceu, a gente já teve que inibir a lactação para já poder
operar, né? A Ju nasceu, uma semana depois eu estava operando ela. Então ela com um bebê de 2 anos, recém-nascido em casa, fazendo cirurgia, indo para casa. Nossa, olha, realmente uma mulher que era uma fortaleza, né? Uma inspiração para nós. Que inspiração, né, Thaís? Eu queria fazer uma pergunta para, já que nós estamos fazendo esse vídeo para inspirações para o Dia da Mulher. Vocês, como mulheres, já sofreram algum preconceito durante a profissão? Bom, eu na cirurgia de cabeça e pescoço, né, quando eu me formei em 96, depois fiz a cirurgia geral, cirurgia oncológica, cirurgia de cabeça e pescoço, na verdade tinha pouca mulher na época, né, hoje tem bastante mulher na especialidade, mas já tinha mulher. Então eu não sofri preconceito, assim, de pensar quanto ao mercado de trabalho, talvez fui privilegiado um pouco nisso, né, porque eu sei que existe muita diferença ainda, né, de profissional para profissional, inclusive em todas as áreas, né, mas eu não sofri eu não percebi isso na minha profissão. Sim, porque era uma especialidade muito masculina, sim, né, uma especialidade pesada, como eram outras, né, ortopedia, a urologia. Hoje a gente vê as mulheres em todas essas áreas e tem espaço para todas as pessoas, e a gente, como a Rosane falou, eu acho que a gente tem esse cuidado maior com o paciente, né, da questão assim, de entender, né, tem artigos que falam que a mulher, quando cirurgiã, ela tem esse cuidado maior para entender a mulher no pós-operatório, né, não entender que aquela dor não é uma dor assim, só psicológica também, né, porque é dor física, emocional, espiritual, social. Mas, assim, existem relatos de até menos complicação quando você é cuidada por uma mulher cirurgiã, né? E isso é interessante, porque a gente pensa em todos esses aspectos, né? Por quê? Porque às vezes uma queixa que talvez o cirurgião homem não entendesse muito bem, né? Naquele contexto da paciente mulher. Então, também tem o preconceito da paciente mulher também, né? A gente, assim, eu não sofri esse tipo de não percebi isso na minha formação dessa questão entre profissional homem e mulher, eu não percebi. E acho bem importante o que você falou, Rosane, que a gente tem esse cuidado, esse olhar diferente para o paciente. Eu penso que sim, talvez essa atenção maior para o paciente, né, com a família, no geral, lógico que eu estou falando de forma generalizada. Né? Eu também acho, com relação assim a preconceito, por eu ser um pouco mais velha, no começo realmente era muito diferente, vamos dizer assim. Mas não era só por causa da minha pessoa, era com relação ao sexo feminino mesmo, porque na minha época realmente o número de médicos era muito maior mesmo. Então era comum me chamar de enfermeira, pedir isso, pedir aquilo, e você vai vendo assim que aquilo ali não é uma ofensa, é cultural do momento. E você vai se colocando, vai conversando, vai esclarecendo. O importante é não deixar afetar o teu trabalho, não deixar afetar a tua crença, que o que você investe na formação tua como profissional é uma coisa hercúlea. E não é só você, é a tua família, teu pai, tua mãe, teus irmãos, tuas irmãs, teus avós. Eles têm orgulho de dizer que tem uma profissional médica na família, uma desbravadora, uma pessoa que foi estudar tanto. Isso acaba sendo uma fonte também de inspiração na família. E isso eu acho que a gente tem muita coisa ainda pela frente. A gente tem muita gente para formar, muita cirurgiã de cabeça e pescoço, muita mastologista, muito oncologista, porque isso vai fazer bastante a diferença nos cuidados, na abordagem e até em trabalho de equipe com os nossos colegas. Nas publicações científicas, nas nossas, a gente exerce muito, a gente se coloca muito no lugar do paciente, se coloca muito no lugar da família. Então, é uma honra poder exercer a profissão. É uma dádiva, um presente que Deus deu pra gente. E essas histórias, a Thaís contando que ela se formou há 10 anos. Gente, 10 anos é muito caminho, é muita bagagem, né? É muita coisa. E essa pegada, assim, dessa mudança social que a médica, que a mulher teve na sociedade, isso aí inspira muito mais, cada vez mais as pessoas, mais as outras profissionais. Eu já senti, eu ainda sinto um pouco, e como você falou, Rosane, é cultural.
né, quando eu vou indicar uma cirurgia para o tratamento da paciente, chego às vezes, é raro, mas ainda tem, em algum determinado momento a paciente olha para mim e pergunta: é você que vai me operar? Por ser mulher, eu acho, sabe? Porque essa especialidade da cirurgia, ela é muito masculina, né? E com o tempo, graças a Deus, isso vem cada vez mudando mais, né? Mas eu acho que tem que pôr mais mulher nas chefias, né? É isso mesmo. Muito mais chefas. Exatamente. E isso vai fazer mais inspiração ainda. Querendo ou não, né? Nós chefemos várias coisas, né? Casa, filhos, trabalho, pacientes, com certeza. Os gatos, né? Com certeza. Você sofreu preconceito, Thaís? Era um grupo de muitos meninos e eu interpretava esse Thaísão como eles falavam para mim, como a Thaís dava conta de tudo como se fosse um homem. Então eles falavam que eu era uma mulher de calças, eles falavam. E do jeito deles, eu interpretava isso como algo positivo, no sentido de que se eles se acham tão fortes assim, eu sou também, né? Não levava isso pro lado pessoal, né? Já tive situações, assim, desconfortáveis em plantões, né, com plantões de, enfim, unidade de saúde, outros locais, de alguns rapazes se engraçarem demais. Já tive situações de pacientes olharem para mim e achar que, além de eu ser mulher, eu era muito nova. Falaram isso, verbalizaram, chegaram a esse ponto, que preferiam médicas mais experientes, mais velhas, né? Mas eu concordo com a doutora, assim, são crenças que as pessoas têm, né? E a crença, ela é da pessoa, não é minha. Eu tenho, assim, consciência do meu potencial, sei das minhas falhas, das minhas dificuldades, e a gente não trabalha sozinho, né? A gente está num grupo enorme. Quantas vezes, hoje, essa semana mesmo, liguei para a doutora Rosane para discutir um caso com ela, né, de cabeça e pescoço, porque a gente não sabe tudo. Então, eu acho que a grande graça da oncologia e da medicina é você ter a humildade de saber até onde você pode ir, né? E se você não souber, você direcionar o paciente para o melhor profissional. E se a pessoa se sente desconfortável por você ser mulher ou não, também é um direito dela e está tudo certo. Do ponto de vista de remuneração, hoje, eu não passei pela situação que a doutora Rosane passou alguns anos atrás, mas hoje a gente não tem diferença, né? Não sinto essa diferença. Muito embora eu já vi vários grupos de mulheres em outras cidades dizendo que vem uma diferença realmente financeira até de salário, mas no nosso grupo, na nossa realidade, eu não vejo essa diferença, né? Agora, uma coisa legal que você falou foi esse trabalho em equipe, né? Gente, como é bacana a gente trabalhar em equipe. Faz toda a diferença. Fantástico. É muito legal. Acho que isso é uma das coisas mais gratificantes na oncologia. Não é na medicina, mas nessa área que a gente exerce. Trabalhar em equipe, isso é muito bacana. E ter uma equipe também de profissionais, multidisciplinar. A gente tem um nível de confiança, de confiabilidade, de transparência das ações é gigantesca. Essa oncologia é fantástica. O alcance de melhores resultados, né? Os pacientes são muito melhor tratados hoje do que quando se tratava individualmente, né? Então hoje essa equipe multidisciplinar, né, incluindo médicos, nutricionistas, psicólogo, fisioterapeuta, isso traz uma qualidade, sem dúvida, muito maior para o paciente do que a gente tinha antes. E a gente acaba publicando mais, falando mais, expondo mais, e isso motiva muita coisa, né? Motiva um progresso, um cuidado com relação ao paciente e gera impacto na nossa qualidade de vida. Porque essa satisfação, esse progresso que a especialidade está tendo, eu acho assim que isso move muitas outras áreas da medicina. O sonho é conseguir ver não só mais mulheres, mas também homens com mais sensibilidade no tato e na condução com os pacientes, e que a gente consiga trazer um pouco dessa medicina integrativa que a Paola faz, um pouco dessa multidisciplinaridade com mais frequência e com mais atuação para os pacientes. Eu acho que isso vai agregar muito no tratamento e na qualidade de vida deles também.
Deseja que cada vez mais mulheres possam alcançar seus sonhos e realizar-se profissionalmente, como acho que todas nós aqui, né, conseguimos realizar. Então, meu sonho para concluir, bem concluído, é continuar trabalhando, porque eu amo o que eu faço. Eu amo as pessoas, eu amo gente, eu amo meus pacientes.